Estamos nas Lajes das Flores. A Câmara Municipal organizou uma homenagem a Pedro da Silveira. Amanhã à noite será recolocada na Feijão Grande a placa com o poema Ilha, de homenagem ao autor. Entre nós, 3 amigos do poeta. Convosco vão estar Onésimo Teutano de Almeida, da Universidade da Brown University, nos Estados Unidos, Álamo de Oliveira, poeta, dramaturgo, escritor e também alguém que esteve ligado à Direção Regional das Comunidades e à Direção Regional da Cultura quando Pedro da Silveira andava por aí, e Urbano Betancourt, professor da Universidade dos Açores e também crítico literário e alguém que conheceu bem Pedro da Silveira e sobre ele escreveu. Com ele conviveram, já dele falaram e sabem muito mais que todos nós. Vamos ficar à conversa com os 3, que vão falar de Pedro da Silveira, da sua obra e que nos vão colocar outra vez no tempo em que Pedro da Silveira ainda estava entre nós, fazendo poesia de muito boa. De Pedro da Silveira eu tenho várias imagens que guardo. Podia começar por uma que é de poeta, de que eu conheci alguns versos em tempos muito remotos e que ficaram a fazer parte da minha formação literária, mas gostaria depois de referir, com o tempo, acabei por aproximar-me da obra de Pedro da Silveira e da sua faceta de autor, e há duas grandes linhas ou dois grandes campos que importa distinguir em Pedro da Silveira enquanto autor. Por um lado, aquilo que é o domínio da investigação. Pedro da Silveira foi de facto um grande investigador, um investigador curioso, movido por uma enorme curiosidade intelectual que o levou a campos diversos de investigação e de sistematização também do resultado da sua investigação. Por outro lado, o outro campo literário propriamente dito, que começa com um livro de referência nos anos 50, que é A Ilha e o Mundo, e que continuou, num percurso poético que se foi diversificando e expandindo, mas que manteve sempre na sua diversidade e na sua heterogeneidade um fundo de ligação insular, e particularmente açoriana. Eu falei de 2 campos, mas descubro que afinal há um terceiro campo, que é nos anos 40 e sobretudo na década de 40 em Ponta Delgada, o Pedro da Silveira é efetivamente um líder e um aglutinador de vontades e de esforços e de poetas, e traz para Ponta Delgada a informação e o conhecimento de uma literatura muito particular, que ele, aliás, dá sinais de ter lido e assimilado no seu primeiro livro, e que é a literatura cabo-verdiana. Portanto, isto são três grandes campos a reter dentro daquilo que eu considero o perfil completo, o global de Pedro da Silveira. Depois podemos pormenorizar cada um desses campos, cada uma dessas áreas, mas eu gostava de passar também a palavra aos meus colegas de mesa. Ora bem, eu terei que dizer algumas coisas, um pedacinho de forma colateral em relação ao Pedro da Silveira. Isto é, quando eu saí do seminário, eu tive a oportunidade de entrar em contato com gente da minha geração, como era o caso de Santos Barros, do Gil Reis, e de mais 2 ou 3 nomes que nessa altura ainda estavam por Angra e que estávamos a dar todos os primeiros passos na escrita da poesia. É aí que ouço falar pela primeira vez no Pedro da Silveira, é aí que leio alguns poemas dele, e depois atravessei todo o deserto da vida militar, e quando regressei fui trabalhar para a Biblioteca de Angra do Heroísmo. Nessa altura está o Sr. João Afonso como catalogador dessa mesma biblioteca, e que está a catalogar exatamente a biblioteca do Pedro da Silveira, que ele tinha acabado de doar à biblioteca de Angra. E aí também entrei também nas obras que o Pedro da Silveira tinha, dos livros que ele tinha acabado de oferecer. E foi aí também que comecei a conhecer melhor.
não levaram muitos anos, já foi depois de 25 de Abril, entretanto deixei de ser catalogador para ir trabalhar para uma coisa que não gostava tanto, mas que me dava mais dinheiro, que foi ir trabalhar para a Comissão de Estudos e Planeamento, e é depois de 25 de Abril que sai a célebre antologia de Pedro da Silveira, da poesia açoriana, que o Pedro da Silveira organizou. Com um prefácio que foi um boom isto, porque foi uma espécie de rebentação na nossa própria vida e no nosso próprio entendimento, porque pela primeira vez era dito de forma muito clara e a nível nacional, em que se falava da existência de uma literatura açoriana. E ele, de alguma forma, com a sua antologia, pretendia demonstrar isso mesmo. Daí para a frente tive também a oportunidade, como coordenador do Quarto Crescente, de lhe fazer uma entrevista. A entrevista é essa que depois até republiquei após a morte dele, porque era de facto uma entrevista cheia de informações interessantíssimas e que acabou por se tornar quase numa espécie de documento complementar daquilo que ele entendia pela atividade editorial e sobretudo também por esse entendimento do que era a literatura nacional. Já nesse tempo, ou melhor, por essa altura também, aqui o Onésimo estava, digamos, a liderar essa batalha que ele foi, ou melhor, essa guerra, que foi ganhando por batalhas, e quando toda a gente ainda estava muito cheia de pruridos académicos em relação à existência ou não de uma literatura açoriana, o Onésimo já estava com uma cadeira sobre essa literatura numa das mais prestigiadas universidades americanas, que foi na Brown. Eu passava também aqui para lhe dar continuidade a esta conversa, que penso que era interessante e que foi também uma das paixões do Pedro. Olha, isto é uma mesa de amigos. O Pedro da Silveira, entre as muitas coisas que fez, era um grande tradutor. E ele tem um livro com traduções dele, poemas de poetas preferidos seus. Ele chamava mesa de amigos ou a mesa de amigos? Mesa de amigos. Mesa de amigos. Nós estamos aqui numa mesa de amigos. Aliás, o Pedro da Silveira, eu tenho uma história dele, porque eu comprei na loja do Adriano Cervantes, Dom Quixote do Cervantes, e li na altura, mas tinha o livro comigo, e há uns anos nos Estados Unidos em casa celebrava-se um dos centenários, o quinto centenário em 2013 da publicação do Dom Quixote, e disse, deixa-me reler Dom Quixote. Fui procurar o meu livrinho e abro, e a primeira coisa que eu vi era traduzido por Pedro da Silveira. Eu não sabia daquilo, obviamente se tinha lido o livro, mas eu, jovem naquela altura, não prestava atenção a estas coisas, e soube, não, porque já sabia quem era o Pedro da Silveira. Mas depois, andei à procura, ninguém sabia em Portugal, ninguém sabia. Dos especialistas em Cervantes, ninguém sabia nada daquela tradução. Fui procurar, inclusivamente, com o Ángel Marques de Dios, que é o grande especialista na Espanha sobre traduções do Cervantes, e não havia nada sobre o Pedro da Silveira. Andei, e toda a gente disse, não. Envolvi nisso a minha amiga Elisa Lopes da Costa Lopes, e ela foi procurar à Biblioteca Nacional. E o que ela conseguia encontrar no espólio do Pedro foi o segundo caderno com emendas. Portanto, não há nenhum outro sinal, mas é tradução, obviamente, dele, e com emendas com a caligrafia do Pedro da Silveira. Portanto, ele tinha feito a tradução. Não assisti nada disso. Agora a Biblioteca Nacional tem, porque o Luís Amaro arranjou um no Alfarrabista e mandou para lá. E até, portanto, Pedro da Silveira a gente continua a descobrir coisas dele. Eu nunca me lembro dele falar, ter dito a alguém que tinha traduzido esse grande clássico. E eu devo dizer, eu depois não reli o livro todo, mas li-o e fiquei impressionado com a qualidade. É uma tradução um pouco livre, mas porque era para uma coleção numa biblioteca de rapazes, e portanto não era para ser uma coisa altamente técnica, mas está num português, Pedro da Silveira era um grande escritor, está num português magnífico. Mas eu também vou dizer uma coisa aqui que me estou a lembrar pela primeira vez, a lembrar depois de muito tempo, que é
O meu primeiro contato com o Pedro da Silveira ainda não é, como eu costumo dizer, quando o José Enes me deu o Mês de Sonho e o Mundo. Vem do seguinte: eu estava no meu segundo ano no seminário de Ponte de Dragada e um senhor da povoação, era amigo do Otávio, que é padre Otávio, que era meu colega de carteira, sabia que eu me interessava por coisas de livros e ofereci-lhe um livro, e o livro é o 3º volume, e estou a lembrar-me de cor agora aqui, eu nunca contei essa história, porque me esqueci dela, aqui nas flores, agora aqui à mesa que me lembrei disto. O livro é o 3º volume de uma coleção da página de letras do Comércio do Porto. E eu vou dizer isso, eu posso estar a errar, mas quase de certeza que é aí que estão os 4 motivos da Feijão Grande. E é a primeira vez que eu encontrei esses poemas que para mim mexeram comigo. Quando eu li, eu fiquei parvo a ouvir aquilo, porque me tocaram profundamente, e eu usei durante muito tempo essa fotocópia, porque o livro não existia em parte nenhuma. Eu tenho os anos depois, mais tarde, eu tinha 13 ou 14 anos, o José Enes emprestou-me o seu livro A Ilha e o Mundo, com o autógrafo do Pedro Silveira, porque o José Enes tinha todos esses livros autografados por aquela gente. Ele faz isso mais ou menos quando me dá o Roberto Mesquita, e também um outro livro daqui das Flores, que eu costumo mencionar nesse contexto, que eu li e tenho. O José Enes depois deu-me esses livros todos, é do Nunes da Rosa, obviamente não é com o autógrafo do autor, mas é uma edição original, há 2, o Gente das Ilhas, mas também o Pastorais do Mosteiro, que é um livro sobre as flores, que tem o que eu acho que é o texto mais triste que há em Portugal. Não é o livro de António Nobre, por acaso o título é o mesmo, é só, mas é um texto com que o livro encerra, que é sobre, é um padre, portanto, imagina-se o padre às 10 da noite e não há sinal de vida nenhum ali no mosteiro, as pessoas estão todas a dormir e o padre completamente só. É um texto sobre a solidão extraordinário, mas aquele texto também impressionou-me muito. Quer dizer, que o Pedro da Silveira está desde muito cedo na minha mente, através dos seus escritos e através do imaginário açoriano, porque eu estava durante muito tempo fascinado e queria ler e conhecer muito os Açores, e é a escrita do Pedro que se me aparece nesse contexto. Vou dar um salto para mais tarde. O Alan falou na antologia, quando o Pedro publica a antologia, eu aí fiquei irritado, porque ele não tinha incluído um poeta que eu gostava, que era o José Enes. Muita gente pode não gostar da poesia dele, mas o Pedro da Silveira tinha os seus critérios, e eu excluí os José Enes, mas eu gostava de vários poemas de José Enes, um deles, por exemplo, o da Chuva, que eu acho que é um poema magnífico e que era impossível não estar ali, mas esse poema não está lá, e eu até escrevi uma crítica favorável ao livro, mas fazendo alguns reparos, publicada nos Estados Unidos no jornal da comunidade, uma crítica, e creio que tenho mesmo uma crítica, sou eu que faço a crítica ao livro que saí no Coloque Letras. Eu posso verificar isso, mas não me lembro bem, mas creio que é. Mas mesmo quando se discordava do Pedro da Silveira pela sua maneira de ser, era impossível nós não nos impressionarmos com aquilo que aprendíamos dele quando conversávamos com ele, porque ele era um cavalheiro, ele falava mal, era crítico, etc., mas quando se punha a conversar, nós ficávamos abismados com as informações que ele tinha, e ele era muito generoso e fornecia-nos dados sempre que a gente lhe pedia qualquer coisa, era imensamente generoso. Ele dispunha-se, ele escrevia cartas. Eu conheço muita gente, que o Jorge Monteiro era uma dessas pessoas, lá na América, escrevia a pedir qualquer coisa e ele mandava um monte de informações, de modo que foi, ao longo da vida, o Pedro da Silveira foi sempre uma referência importantíssima, porque por causa do papel desassombrado dele quando essa antologia foi lançada e provocou tanta celeuma, e a poesia dele era impossível. Eu que estava envolvido nestas coisas da literatura açoriana, eu lecionava, os alunos liam e ficavam fascinados ao ler esse livro, o outro livro, Os Sinais do Oeste, e depois outras coisas que ele foi fazendo, de modo que toda a minha vida eu tive essa forte relação com os Açores e com a escrita açoriana, e ele foi sempre um dos pilares de todo esse processo. Há aqui uma referência à antologia de poesia açoriana, que é de facto o grande trabalho de investigação do Pedro, não só pelo trabalho de recolha, de seleção, de organização, mas sobretudo também, e de igual modo, por um longo prefácio
em que ele adianta informações e enquadramentos históricos e literários que nos dão imenso jeito quando nós queremos trabalhar, e mesmo que tenhamos de avançar para outros campos. Portanto, isso é um trabalho de referência. Eu penso que a nível da investigação, há um outro, mas isso aí é um artigo, é um verbete sobre os Açores no grande dicionário de literatura de João José Cuchufel. É um trabalho de natureza diferente, porque ele praticamente, o enquadramento estético literário é muito sumário, mas deixa-nos uma quantidade de nomes e de autores que nós podemos depois procurar e tentar enquadrá-los de uma forma muito mais complexa. Portanto, é de facto um grande artigo, além de outros textos que estão dispersos por aí a nível da investigação e da recolha de tradições, da recolha de romances, de textos da literatura oral e tradicional. E há um documento que ele nos últimos anos tinha enviado a várias pessoas, particularmente, e que enviou, ou digamos, em termos oficiais, à Direção Regional da Cultura, e que depois acabou por ser publicado, creio que no boletim do Núcleo Cultural da Horta, que é uma lista de autores que estão perdidos por bibliotecas estrangeiras e nacionais e que precisariam ou deveriam, na opinião dele, ser digamos, recuperados, editados, porque fazem parte daquilo que seria uma biblioteca açoriana a editar, no caso de haver alguma orientação, alguma digamos, política editorial que tivesse a preocupação de recuperar o passado literário e histórico dos Açores, para lá dos clássicos que nós já conhecemos, Frutuoso, etc. Não é? Portanto, isso é também mais um contributo dele. Depois, os outros estão por aí, portanto, não vou inventariá-los agora, porque eles fazem parte, digamos, de uma bibliografia que nós podemos consultar a cada momento. E, de facto, há um outro aspecto, que também já aqui foi focado, é a informação que ele tinha, porque nós fazíamos uma referência qualquer a um autor. Eu recordo-me perfeitamente de uma vez na Biblioteca Nacional, eu estava lá a investigar e alguém disse que eu estava lá, e ele veio falar comigo e estivemos a falar de uma autora de São Jorge do século XIX, que era Mariana Belmiro de Andrade, e eu falei num poema dela e ele disse-me logo: sim, mas há um romance dela que está publicado em folhetins numa revista dos anos tal e tal e tal. E em relação à correspondência que eu trocava particularmente com ele, pedia-lhe uma informação e atrás daquela informação vinha uma rede de informações, portanto, que acabavam por transformar a carta numa espécie de quase preleição ou de lição sobre aquilo que era efetivamente o universo de referências que ele tinha. Para lá, digamos, desse universo de referências, tinha uma outra capacidade extraordinária, que era da memória, não é? E de localizar no momento datas, épocas, jornais e isso tudo. E, portanto, esse é um lado que os Açores não podem ignorar, que as flores não podem ignorar, e que fica, portanto, para lá de tudo, como fica a própria obra. Se me permite, gostaria só de melhorar um pouco a tua informação, que é a tal publicação da tal lista de indivíduos. Eu aqui a fiz publicar no Núcleo Cultural da Horta, quando vi que essa lista tinha sido um pouco posta em saco roto, porque ele dirigiu à Direção Regional dos Assuntos Culturais e nessa altura eu estava a trabalhar lá e, portanto, ele mandou-me uma cópia, incluindo depois uma quantidade de nomes de pessoas que poderiam escrever os prefácios ou até as introduções a uma parte dessas obras que estão umas inéditas e outras, enfim, serão exemplares muito raros.
Foi pena, de facto, mas ninguém, parece-me que nem lhe responderam, nem agradeceram o envio desse trabalho. São cerca de 7 páginas com essa enumeração de títulos. E por conseguinte, quando vi que aquilo que ficaria assim, disse: não, eu vou ao menos divulgar isto para que alguém saiba que estas obras que existem, e quem de direito, se lhe quiser pegar, pois que lhe pegue e que as publique. Claro que as informações são de facto imensas, o interesse daquilo que ele lá põe é também extremamente vasto, e penso que, digamos, que a bibliografia açoriana ficaria particularmente rica se publicasse pelo menos uma parte das sugestões que ele lá tem. Sobre a memória e a generosidade, as duas coisas juntas, no tempo em que não havia internet, na Biblioteca Nacional, o Pedro da Silveira era o Google. Todos os investigadores portugueses, todos, e isto é conhecido, ele hoje, claro, já saiu da Biblioteca Nacional há muitos anos, e a geração mais nova não sabe quem ele é, mas aquela gente do tempo dele, e isso até há uns 20 anos, toda a gente dizia: vai ter com o Pedro da Silveira, vai ter com o Pedro da Silveira, e as pessoas iam lá e ele dizia: isso está em tal sítio, assim, sabe? E lá ia, e se não tinha na altura, ele lembrava-se de uma memória prodigiosa, e ele próprio ia buscar, ou escrevia, tomava nota e mandava as informações às pessoas. Essa faceta da memória e da generosidade, a partilha que ele fazia desse material que ele acumulava, e naquela altura não se podia chamar Google, Google não existia, mas ele funcionava como Google. Na minha relação com ele e o meu apreço por ele, não é portanto por estar aqui, quando eu fiz a série na televisão em 2001, 2002, entrevistas com açorianos, eu fiz com ele e abri uma exceção. Foi o único com quem eu fiz 2 programas, porque achava que com a idade que ele tinha havia que gravar o máximo que eu pudesse. E eu gravei com ele 2 programas, está gravado, eu trouxe aliás comigo um CD com esses 2 programas. Ele depois, fiz mais uma coisa ainda com ele, foi a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, homenageou, e ele foi aos Estados Unidos e durante 9 dias esteve lá, e fui eu que fui o motorista dele, e fui sempre a levá-lo a almoçar e a jantar e passear por aqui e por lá. Eu só tive pena foi de não ter gravado as conversas com ele. Aliás, ele prometeu-me uma entrevista por escrito, e eu enviei-lhe as perguntas, e ele várias vezes me prometeu que ia mandar, era para publicar na Gavia Brand. Eu queria sobretudo informações sobre familiares dele na América. O avô chamava-se Pedro da Silveira. Eu hoje já localizei isso, não as respostas, mas ele tem uma nota biográfica sobre o avô, ainda não está nas minhas mãos, mas vai chegar. O que está na Biblioteca Nacional são 20 e tantas caixas, é imenso. Eu paguei a uma pessoa para ir lá fazer a investigação, e a pessoa diz que é perder horas e horas e horas, dias seguidos, porque é imenso o que lá está. Há coisas que nós pensávamos que estavam, não sabemos onde é que estão, porque ele falava daquilo e o Pedro não mentia. Se o Pedro dizia que estava a fazer uma coisa, estava mesmo. Há coisas que nós não sabemos, por exemplo, a história da luta açoriana, mas há várias coisas de que ele falava e que ele me falou na entrevista. Nessa entrevista na RTP, ele fala de várias dessas coisas. Mas na Biblioteca Nacional está cheia de material que precisava ser inventariado decentemente, porque não está catalogado decentemente. Portanto, 9 dias que eu estive lá, ele sabia que eu admirava, e eu dizia que admirava. Houve ocasiões em que houve desentendimento, discordâncias, nos anos anteriores não, sobretudo quando era mais jovem, mais aguerrido, mas era um homem fora de série. Pedro Silveira era um grande, chama-se aquilo um erudito porque ele tinha um conhecimento vastíssimo sobre as coisas, mas não era um conhecimento sobre ele era, eu às vezes gozava com ele, que era das notas de rodapé, porque era tão minuciosas e chegava, quer dizer, não é possível um ser humano lembrar-se com tanto rigor de uma data, do local onde é que está, etc. Ele impressionou muita gente. Ele continua a ser um grande poeta. Não foi só poesia açoriana que ele fez,
Eu lembro-me do impacto que teve em mim, um lindo poema sobre a velhice, porque eu já fiz uma conferência sobre ele, disse algumas dessas coisas. Aliás, foi aqui nas Flores, quando o Núcleo Cultural da Horta o homenageou, aqui há uns anos, 2003, não sei. Dois. E viemos cá e eu estava presente, e está publicado no boletim do Núcleo Cultural da Horta, mas eu um dia estava a ler a Colóquio de Letras e vejo um lindíssimo poema sobre a velhice. Há 2 poemas que eu guardo e que já fiz fotocópia para muita gente. Um era este do Pedro Silveira e o outro é do Alan. São os 2 poemas mais belos que eu conheço sobre a questão da velhice. O Alan devia estar a falar da velhice do avô, porque ele não está. Mas, porque o Pedro Silveira não só publicou aquele volume, que era o primeiro da obra completa dele, foi o Mar dos Colaranjos, mas publicou depois algumas coletâneas de poesia, numa editora muito sumenos, era de um amigo dele, que ele tinha ali no Ribatejo, os Poemas Ausentes. São poemas lindíssimos. Ele continuou a escrever poesia e a traduzir. Portanto, ele não foi só aquilo, ele não foi apenas um poeta, ele é um poeta universal e um poeta que merecia muito melhor lugar no contexto geral da literatura portuguesa, mas ele continuou a escrever uma poesia que era uma poesia tem muita marca dele e poesia acontece também com o Eduino, a poesia aparece tardiamente, porque ele o Pedro da Silva é um perfeccionista, e a razão porque ele não publicou mais era porque, segundo ele, não estava ainda a modos, e por isso ele era muito crítico quando as coisas saíam apressadas. Ele ficava muito aborrecido quando via coisas com imperfeições, e era por isso que ele se controlava muito, e ele era muito crítico, autocrítico, e nada estava a modos de sair, e por isso ficou tudo arquivado ali, porque ele, se tivesse publicado mais, tinha hoje um lugar ainda muito maior do que ele tem, ou do que o reconhecimento que a cultura portuguesa tem, porque ele seria muitíssimo mais conhecido e não estava todo esse material arquivado ali na Biblioteca Nacional. Posso talvez fazer um pouco uma chamada de atenção, digamos, lateral para a faceta de Ponta Delgada, para aquela geração de 40, em que ele entra, de facto, como ligeiramente mais velho do que a geração a que pertenciam o Eduino, o Fernando Aires, o Guilherme Moraes, Carlos Wellenstein, mas é de facto um homem que intervém ali, sobretudo a partir de 1945, no jornal A Ilha, com uma atividade constante, e particularmente pela convocação da poesia cabo-verdiana da geração 36, que ele tinha conhecido de uma forma que atesta também aquilo que era a curiosidade dele, o espírito curioso. Ele conta como é que chegou ao contato com os cabo-verdianos, porque viu numa revista de estudantes universitários uma crítica a um livro de Jorge Barbosa, e achou que citava alguns poemas, e ele diz: achei que aquela poesia tinha tanto a ver connosco nos Açores daquele tempo, e então escreveu uma carta que enviou para o Jorge Barbosa para Cabo Verde. O Jorge Barbosa já não estava na ilha, penso que era no Sal. Estava na praia, portanto, em Santiago. De qualquer modo, a carta chegou, como tudo, o mundo era pequeno naquele tempo, tanto lá como cá, a carta não encontrou o destinatário, mas foi reenviada para outra ilha e chegou. E, portanto, foi a partir daí que ele, de facto, conseguiu entrar em contato direto com os cabo-verdianos. Depois acontece que o Manuel Lopes, que era um outro escritor dessa geração, veio trabalhar para a Horta durante 14 anos, durante cerca de 10 anos, um pouco menos. Mas nesse tempo era muito mais difícil, por causa das restrições que decorriam ainda da situação da Segunda Guerra, era muito mais difícil contatar com gente na Horta do que contatar com gente em Cabo Verde. E, portanto, é a partir daí que ele começa a publicar e a fazer crítica e a trazer crítica e poemas dos autores cabo-verdianos dessa geração, da geração de 36, mas dos mais novos, e eu conheci pessoalmente em Cabo Verde autores e estudiosos que reconheciam que, de facto, o Pedro da Silveira tinha sido o homem que, fora do arquipélago de Cabo Verde, mais tinha contribuído para a divulgação daquela geração e da revista Claridade. Porque
porque ele aproveitava tudo o que era possível, não é? E aproveitava um comandante da Marinha Mercante, o comandante Lopes da Silva, que era irmão de um outro escritor, que é o Baltazar Lopes, e esse comandante da Marinha Mercante passava por Ponta Delgada com frequência. Ele entrevistá-lo, publicou-lhe textos, e foi através desse homem da Marinha Mercante que, quando chegava a Ponta Delgada, convocava os escritores, os jovens escritores de Ponta Delgada, para o seu navio, onde faziam tertúlias literárias, e foi através desse homem que eles chegaram em grande parte ao conhecimento da literatura brasileira, que é também outra marca importante daquela geração de 40. Portanto, há aqui uma série de redes e de conexões que, em parte, resultam deste espírito curioso e profundamente inquieto do Pedro da Silveira. Porque, aliás, há um outro relacionamento dele com a literatura de outra língua, com os escritores espanhóis exilados na América do Sul, com os quais ele contatou também, e contatou aproveitando, digamos, dos acidentes ocorridos aqui no Mar das Flores, de um navio que aqui naufragou, que era comandado por um antigo comandante da Marinha Mercante da República Espanhola, portanto, e que se tinha exilado a seguir ao franquismo, e foi através, ele contatou com ele, o homem arribou à terra, e o Pedro conseguiu saber, através dele, o contato de outros escritores que estavam isolados na América do Sul, que traduziu, algum deles depois, e com os quais se correspondeu. Portanto, há de facto aqui uma série de acasos, mas há também aquilo que faz com que aquele espírito, aquela inquietação e aquela curiosidade que faz com que os acasos não se fiquem por meros acasos e se tornem momentos de descoberta de outras coisas, de outras culturas e de outras referências literárias. Bom, eu penso que ficaria por uma espécie de apelo que gostaria de facto de fazer, que era a de se começar a pensar muito seriamente em pegar no espólio do Pedro da Silveira e começar-se de facto a trabalhar nele de forma a estas próximas gerações ainda poderem usufruir de muitos ensinamentos e de muitas coisas bonitas e belas que ele com certeza deixou escritas. De maneira que eu penso que este apelo, não sei bem a quem é que caberá, mas acho que as nossas universidades, por exemplo, podiam pegar nisso, incluindo a dos Açores, onde muitas vezes os professores têm algumas limitações em termos, por exemplo, de horários, e que poderiam preenchê-los com trabalhos de pesquisa que podiam fazer com esse espólio. Eu deixaria aqui muito simplesmente esse apelo. Pessoalmente gostava imenso de ser mais novo e de poder alinhar num trabalho desses. Também não és porque não queres? Não, também não sou porque não quero, não, esqueci-me de nascer mais tarde, de maneira que era isto que eu gostaria essencialmente de dizer, porque a obra que conhecemos do Pedro é extremamente importante, mas aquela que não conhecemos penso que ainda será mais importante. Eu também gostava de acrescentar duas notas. Uma delas tem a ver com o espólio, mas antes disso voltar um pouco atrás, e não é tanto falar do Pedro, mas é que nós falamos aqui para as pessoas que não estão muito dentro desta problemática, porque Cabo Verde e o Brasil, é que o Brasil tem o seu nascimento literário já neste século, que é 1922, com a Semana da Arte Moderna em São Paulo, que o Brasil ganha uma grande consciência de que há que fazer a nossa literatura aqui e não andar a imitar e a repetir o que é que se dizia, os modelos estéticos em Portugal. E essa literatura que vai crescendo a partir dos anos 20 do Brasil é uma literatura muito voltada para o Brasil. São os brasileiros a escreverem sobre o Brasil, sobre a sua realidade. E é essa literatura que são esses autores que são lidos em Cabo Verde e inspiram os cabo-verdianos para fazerem. Nós também não somos aqui só Portugal, nós já não somos, porque somos pouco de Portugal, é verdade, e aquela geração tinha uma ligação umbilical muito forte, porque para eles era a cultura portuguesa, mas eles tinham uma noção, uma sensação muito clara, muito viva, de que Cabo Verde tinha uma identidade muito própria, que era parte da África, e não se estava muito o lado negro, mas de qualquer maneira, que não era um deslocamento de Portugal ali, naquele local, insular, e que tinha uma vida própria e que precisava
ter uma expressão literária. E são eles, portanto, que fazem isso. E é por isso que é importante que o Manuel Lopes, que estava no Faial em contato com o Pedro da Silveira, o Pedro da Silveira apercebe-se do que é que os cabo-verdianos estavam a fazer seguindo o modelo brasileiro, e é aí que o Pedro acaba-se por ser, embora o Nemésio tenha dado uma entrevista muito cedo, nos anos 20, e que tivesse falado que queria fazer a doutora açoriana, é um projeto dele, pronto, tinha uma intenção de fazer literatura açoriana, mas depois deixou-se disso, pôs-se a fazer literatura, embora falasse sempre dos Açores, não se envolveu mais nesse projeto. O Pedro da Silveira não, o Pedro da Silveira aí pensa, eu vou fazer aqui nos Açores, ou melhor, nós devemos fazer aqui nos Açores, e ele começou a inspirar as pessoas à volta dele, aquilo que foi feito ou está a ser feito em Cabo Verde e que, por sua vez, foi feito no Brasil. Portanto, eu queria acentuar isto para as pessoas que não sabem desse contexto que estamos aqui a falar nessas literaturas, como é que elas, assim, em pano de fundo, acabam por fazer sentido de todas essas ligações. Em relação ao espólio, eu trago, por exemplo, algumas das coisas. Eu trago um texto lindíssimo que ele tem, de 1945, sobre o Corvo, que é um mimo, é inédito, ele tem muitas coisas inéditas. Há outras coisas que não são inéditas, mas estão dispersas, publicadas em jornais menores. Ele tem um texto que ele escreveu, que eu trago também comigo, sobre um texto quando o Nemésio morreu. É um texto lindíssimo sobre o Nemésio, em que há um reconhecimento da obra do Nemésio absolutamente extraordinário. É um grande escritor a falar sobre uma grande escritora e um dos grandes açorianos. E o espólio está cheio está cheio disto e de recolhas de material, mas dele eu tenho certeza, tanto quanto eu sei, não estive ainda a mexer no espólio, mas a pessoa que lá esteve a trabalhar à distância, a meu pedido, foi-me dando notícias de todas essas coisas. Como dizia o Álamo, há imenso. Eu não vou dizer que é mais importante, porque ele influenciou-nos, a nós todos, ao longo desses anos. Portanto, não é assim, não vai mudar vai alargar a nossa visão sobre ele, e vai trazer-nos muito mais informação sobre tanta coisa que nós não sabemos. Eu completamente de acordo, e eu acho que é absolutamente importante, e eu acho que alguém como o Álamo, que ainda está bastante jovem, podia trabalhar nesse projeto. Há que aproveitar essa gente. O Álamo e o Urbano estão perfeitamente bem posicionados para fazerem esse tipo de trabalho. E podiam vir trabalhar aqui para as Flores, umas temporadas aqui, como esses dias que nós fizemos aqui. É um belíssimo local de trabalho, calmo, sereno, com ligação ao universo. Hoje não é mais como no tempo dos 4 motivos da Feijão Grande ou do dia de São Vapor. Hoje o vapor vem todos os dias e não falta ainda o museu ali, está à espera de gente que vai aproveitar aquele espaço para trabalhar, caramba.